Na aula de hoje, definiremos resistividade elétrica, estudaremos os efeitos da temperatura na resistividade, também definiremos resistência elétrica, estudaremos a lei de Ohm, resistências em circuitos elétricos e também avaliaremos dispositivos ômicos e não ômicos. Quando aplicamos um campo elétrico em um material condutor, surge uma corrente elétrica I. Tá? Essa corrente elétrica ela não é nada mais nada menos do que a resposta das cargas a esse campo elétrico aplicado. Então sabemos que toda vez que um campo, uma carga se encontra numa região de campo elétrico, surge uma força elétrica que atua nessa carga. Tá? Então, essa força que vai ser responsável pela origem, né? Vai ser responsável pelo movimento das cargas e a consequente corrente elétrica. Então, deve haver uma relação entre a densidade de corrente, né, no condutor e o campo elétrico aplicado. E essa relação ela deve depender única e exclusivamente do material. Então, George Ohm descobriu que para uma grande gama de materiais isotrópicos, líquidos e sólidos, a relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico é linear. Então, essa expressão pode ser escrita a partir desta equação aqui, tá? Que relaciona então a densidade de corrente e o campo elétrico aplicado a partir de uma constante. Tá? Essa expressão aqui, então, é conhecida como lei de Ohm, cuja constante, sigma, é definida como a condutividade elétrica e é uma constante característica do material onde está sendo aplicado o campo elétrico e medido a densidade de corrente. Então, essencialmente, essa é uma medida do quão fácil é passar uma corrente elétrica por esse material. Tá? Então, essa constante nos diz isso. O quão fácil é passar uma corrente elétrica por um determinado campo aplicado. Também é possível escrever a condutividade em termos de outra constante, tá? Que é a resistividade elétrica. Então, a condutividade, a resistividade elétrica, ela vai ser definida como recíproco da condutividade. E ela, diferentemente da condutividade, ela remete ao quão difícil é passar uma corrente elétrica através de um material. Tá? A condutividade me dá a informação do quão fácil é passar corrente em um material, a resistividade me dá uma medida da dificuldade de passar uma corrente por um determinado material. Reescrevendo a lei de Ohm em termos da resistividade, aqui, eu estou colocando o inverso, né, substituindo a condutividade pelo inverso da resistividade, então nós temos uma relação entre o campo elétrico aplicado e densidade de corrente, dado por essa expressão. Então, nos diz o quê? Quanto maior a resistividade de um determinado material, a constante aqui, maior será o campo elétrico necessário para produzir uma dada densidade de corrente. Então, esta constante aqui é uma característica do material em si. Então, aplicando o mesmo campo, tá? Para diferentes materiais, eu vou ter diferentes respostas de densidade de corrente. É isso que quer dizer essa equação. As unidades do sistema internacional, então, vão ser o volt por metro, ampere por metro quadrado, ou ainda volt por ampere metro, ou ohm metro. Aqui tem uma tabela, então, com diferentes resistividades para diferentes materiais, sejam eles condutores, semicondutores ou isolantes. Notem que temos uma gama bem grande aqui de resistividades. Tá? Obviamente, as resistividades dos metais e ligas metálicas são bem menores do que, por exemplo, nos isolantes, né? São muitas ordens de grandezas, aí a diferença entre esses dois materiais. Tá? Então, essa é uma característica, uma constante que a gente consegue determinar de forma empírica aí, por diferentes materiais.
A resistividade, outro aspecto importante é que a resistividade de um condutor metálico, ela quase sempre cresce com o aumento da temperatura. Então, há uma dependência, né, da resistividade com a temperatura. À medida que a temperatura aumenta, basicamente, os íons do condutor eles vibram com amplitude mais elevada. Vai aumentando a temperatura, eles começam a vibrar com maior amplitude, aumentando assim a probabilidade de colisões, né, com os íons do material. Isso acaba dificultando o arraste dos elétrons através do condutor. Tá? E, consequentemente, diminui a corrente elétrica. Então, microscopicamente, é isso que acontece, né? Esse é o efeito do aumento de temperatura com a resistividade. Tá? Aumento de temperatura, executivo com maior intensidade, ou seja, tem uma maior energia associada, tá? O que aumenta a probabilidade de colisões, dificulta o arrasto dos elétrons através do condutor e diminui a corrente elétrica. Para pequenos intervalos de temperatura, então, a resistividade do metal pode ser aproximadamente representada por esta equação aqui. Esta equação da resistividade é com uma dependência explícita da temperatura. Então, temos aqui esse ρ0, é a resistividade a uma dada temperatura de referência. Aqui são as temperaturas, né? A temperatura de referência T0 e a temperatura que eu quero determinar para a resistividade ρ aqui. E o alfa, então, vai ser o coeficiente de temperatura da resistividade. A temperatura de referência geralmente é considerada como igual a 0 ou 20 graus Celsius. E a temperatura T ela pode ser maior, né? Essa temperatura ela pode ser maior ou menor do que a temperatura T0, dependendo do sistema. Aqui eu apresento alguns valores típicos, então, do coeficiente de temperatura da resistividade, para diferentes materiais. Gostaria só de chamar a atenção aqui para a manganina, que apresenta o coeficiente de resistividade 0, então ela aproximadamente não varia com a temperatura, né? A resistividade praticamente não varia com a temperatura. Aqui eu mostro 3 gráficos, então, mostrando a dependência da resistividade com a temperatura para diferentes materiais. Então, no primeiro gráfico, nós temos um típico gráfico para metais. Tá? Então, aqui temos a resistividade como uma função da temperatura. Então, a resistividade ela aumenta à medida que a temperatura vai aumentando, que é essa curva rosa aqui. Mas notem que tem uma região aqui que é aproximadamente linear, tá? Uma inclinação ou alfa, então uma inclinação que depende do coeficiente de resistividade de temperatura. Já o gráfico B, então, é um gráfico um tipo semicondutor. Então, nesse caso aqui, diferentemente de um metal, a resistividade ela diminui à medida que a temperatura aumenta. Então, se vai aumentando a temperatura, a resistividade ela vai caindo dessa forma, a partir dessa função. Já para supercondutores, então, nós temos abaixo de uma temperatura crítica, que eu estou chamando de TC, uma resistividade igual a 0, né? Praticamente igual a 0. A partir da temperatura crítica, então, eu passo a ter uma resistividade, e depois a resistividade vai aumentando, né? À medida que eu vou aumentando também a temperatura do meu supercondutor. Uma vez definida a resistividade, então, agora podemos calcular, encontrar uma expressão para resistência elétrica. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Para tanto, vamos considerar um condutor retilíneo, comprimento L, seção reta A. Aqui temos nosso condutor. Tá? Então, comprimento L, A de seção reta A. Basicamente, o que nós vamos fazer, então, é aplicar uma diferença de potencial nesse condutor. Então, nós temos uma queda de potencial aqui, né, ao longo do condutor, uma diferença de potencial estabelecida entre as duas extremidades. Então, aqui nós temos um maior potencial maior, e aqui nós temos um potencial menor. E aqui a diferença de potencial entre essas duas extremidades, dada por essa expressão. Então, quando nós estabelecemos uma diferença de potencial nesse condutor,
Obviamente, essa diferença de potencial vai estar associada a um campo elétrico, que por sua vez faz surgir uma densidade de corrente nesse condutor, conforme está ilustrado aqui. Então, temos uma corrente elétrica tá, na mesma direção do campo e também uma densidade de corrente também na mesma direção da corrente elétrica. Sabemos que a relação entre o campo e a densidade de corrente é dada a partir da resistividade, né? A partir dessa expressão aqui. Aqui nós temos uma representação vetorial para essa expressão e aqui nós temos uma representação escalar para a mesma relação. Considerando, nesse caso específico, que tanto o campo elétrico quanto a densidade de corrente são uniformes ao longo do condutor, então, nós podemos calcular inicialmente a diferença de potencial a partir desse campo elétrico. Então, nós sabemos que a diferença de potencial é dada pela integral do produto escalar entre o campo elétrico e o elemento de comprimento dl, tá? Como o campo é constante e esses dois vetores são paralelos, logo a minha diferença de potencial vai ser basicamente EL. Tá? E arranjando essa expressão, então eu encontro uma equação para o campo, para o módulo do campo elétrico. Então o módulo do campo elétrico é nesse condutor, nessas condições, vai ser basicamente a razão da diferença de potencial pelo comprimento considerado do condutor. Então aí nós obtemos a nossa equação 1. No cálculo da corrente elétrica, então, a partir da densidade, nós utilizamos inicialmente essa equação aqui. Então, a corrente elétrica ela é igual à integral do produto escalar da densidade de corrente com um elemento de área dA. Novamente, como o vetor, a densidade de corrente é constante, para esse caso considerado, e os vetores J e dA são paralelos, logo a corrente elétrica é basicamente o produto entre o módulo da densidade corrente e a área de seção reta do meu material condutor. E arranjando a expressão, então, eu encontro uma equação para o módulo da densidade de corrente, que vai ser basicamente a razão entre a corrente elétrica no condutor e a área de seção reta do mesmo. Tá? Então, aqui nós temos a equação 1 e a equação 2. Relacionando essas duas equações, então, com a lei de Ohm, nós obtemos o seguinte resultado, que a diferença de potencial no condutor vai ser dada pela resistividade multiplicado pelo comprimento do condutor dividido pela área de seção reta, tudo isso multiplicado pela corrente elétrica que está permeando o condutor. Onde a resistência elétrica vai ser definida como produto da resistividade pelo comprimento do condutor dividido pela área de seção reta. Então essa aqui é a expressão, a equação que relaciona a resistência elétrica, tá, com a resistividade elétrica. Lembrando que a resistência ela não me dá nenhuma informação acerca da natureza do material. Já a resistividade ela me dá informações acerca da natureza do material considerado. Então é como se fosse a impressão digital do material. A partir então dessa definição é possível reescrever a lei de Ohm a partir da resistência elétrica, da diferença de potencial e da corrente elétrica. Então nós temos aqui uma nova forma para a lei de Ohm. A primeira forma que eu apresentei para vocês relacionava o campo elétrico com a densidade de corrente a partir da resistividade. Agora eu mostro uma segunda forma da lei de Ohm, onde eu estou relacionando a diferença de potencial no condutor com a corrente elétrica a partir da resistência elétrica. Tá? A unidade do sistema internacional de resistência vai ser então volt por ampere, que é igual ao ohm. Outro aspecto importante é que a resistência elétrica ela também tem uma dependência com a temperatura. Tá? E essa dependência ela é análoga àquela dependência apresentada para a resistividade elétrica.
Então, se vocês substituírem esta expressão aqui, ó, tá? Que relaciona a resistividade com a resistência elétrica, na expressão que nos mostra a dependência da resistividade com a temperatura, nós encontramos esta equação aqui. Então, nota que há uma dependência explícita da resistência com a temperatura. Então, R0 aqui nesse caso vai ser o valor da resistência a uma temperatura de referência, que geralmente é 0 ou 20 graus Celsius, e o alfa vai ser o coeficiente de temperatura da resistência elétrica. Resistência em circuitos elétricos. Então, a representação de uma resistência no circuito elétrico é dada dessa forma. Tá? Esse é o símbolo utilizado no circuito elétrico. Resistor, então, vai ser o componente, que é o componente condutor, passivo, que terá a função de introduzir certa resistência elétrica entre dois pontos do circuito. Então, o resistor essencialmente é o componente e a resistência é a propriedade desse componente. Aqui eu trago uma imagem de diferentes resistores. Então, esses resistores aqui são essencialmente, aqui na parte externa tem o cerâmico e tem o rolamento. Esse fio aqui é basicamente um enrolamento aqui dentro, então ele é recoberto com essa cerâmica. A leitura da resistência, então, ela pode ser realizada pelo chamado código de cores. Então, quando vocês olham esses resistores todos coloridos, não é por simples, não é só por estética, mas sim tem informações contidas aqui. Tá? Então, a partir dessas cores é possível fazer a leitura da resistência desses resistores. Em relação ao comportamento de diferentes dispositivos, quando submetidos a uma DBT, uma diferença de potencial, nós podemos classificar esses dispositivos basicamente em duas classes. Tá? Primeiro, aqueles que têm a mesma resistência para qualquer diferença de potencial aplicada. E segundo, aqueles que variam a resistência de acordo com a diferença de potencial aplicada. Então, alguns mantêm a resistência, outros variam. Tá? Vamos ver qual é o comportamento, então, dessas duas classes de material. No primeiro caso, nós temos os chamados resistores ômicos. Tá? Então, no caso dos resistores ômicos, se fizermos um gráfico de I da corrente com função da diferença de potencial aplicado, nós teremos aí uma reta, tá? Cuja inclinação vai ser o inverso da resistência elétrica. Tá? Ou seja, a resistência não muda, essa inclinação não muda. Tá? Então, a inclinação é a mesma em qualquer ponto da reta. Esses dispositivos, então, eles são conhecidos como dispositivos ômicos, uma vez que eles obedecem à lei de Ohm. Já a segunda classe de dispositivos, nós temos os chamados resistores não ômicos. Tá? Um exemplo disso, então, é um diodo semicondutor. Tá? Nessa classe de materiais, então, nós não temos uma inclinação constante da curva ao longo da segunda classe de dispositivos que variam a resistência de acordo com a DDP, trata-se dos resistores não ômicos. Tá? Um exemplo disso, então, é um diodo semicondutor. Então, vocês podem observar aqui no gráfico de I em função da diferença de potencial, corrente em função da diferença de potencial, que eu tenho um comportamento não linear entre essas duas grandezas. Tá? Então, falta que eu tenho um comportamento aqui um pouco mais complexo. Tá? Então, a inclinação, nesse caso, ela não é a mesma em todos os pontos da curva. Ou seja, esses dispositivos, eles não obedecem à lei de Ohm. Na próxima aula, então, definiremos o que é força eletromotriz, falaremos de algumas propriedades das forças eletromotrizes, fontes de força eletromotriz, e também falaremos um pouco sobre alguns conceitos fundamentais de circuito.